Vocês me escutam bem? Me veem bem? Tá tudo ok? Chegou mais a Ana Fábia. Vamos ver se vai aparecer mais alguém. Vai dar mais um minutinho aqui para a gente começar a falar, né? Mas por enquanto vamos fazendo um aquecimento, justamente para que a gente, né, comece a repensar o papel da mãe na nossa vida, né? Não sei se todas aqui conhecem a terapia sistêmica, as constelações de Bert Hellinger. Eu sou consteladora, sou numeróloga sistêmica, justamente porque a partir do momento que eu encontrei Bert e Sofia através da Inovar e através da pós-graduação, a minha visão sobre família, a minha visão sobre mãe teve uma mudança radical. Por quê? Né? A gente está numa sociedade que coloca a mãe como uma super-heroína, né? Ser mãe é uma coisa romantizada, linda, só coisas boas acontecendo, e a mulher ali se matando para fazer tudo, e o pessoal aplaude, né? É como se mãe, e a gente escuta muito essa frase, mãe é padecer no paraíso. E justamente em função dessa imagem, que até muitas vezes é cruel com as mulheres, porque a gente acaba tendo toda uma pressão, né, de que mãe tem que realmente dar conta de tudo, não pode, né, mostrar o lado humano dela. Mãe é colocada num pedestal e é como se fosse uma santa, né? E esse movimento ele acaba tendo consequências que não são legais e vai depender muito do que a gente vai mostrar hoje sobre o modo de viver, né? O modo de viver é um número do mapa numerológico que mostra justamente alguns movimentos importantes na tua vida. Primeiro, quando a gente calcula esse número, a gente vê em que família eu caí. O que que essa família tem como função principal de me fazer aprender, construir meus valores e virtudes nesse número, né? E também o que que eu preciso aprender na minha relação com a minha primeira, né, a primeira pessoa com a qual eu convivo, com a qual eu troco, é a mãe. Minha mãe biológica tem toda uma história, então eu quero começar aqui com a apresentação, que é justamente para a gente entender por que Bert Hellinger fala, né, que o sucesso tem a cara da mãe, né? Vocês já pararam para pensar por que isso, né? A gente tem, para ser mãe, é óbvio, né? Nós precisamos ter um filho, não tem jeito. Para ser mãe, eu vou ter que ter uma experiência de gestar durante 7, 8, 9 meses, se tudo correr bem, uma vida dentro de mim, né? E se hoje eu falo, chego aqui no início dessa aula e falo, quando eu menciono a palavra mãe, qual é quais são, né? Quais são as sensações, quais são as emoções, quais são as imagens que vêm para mim imediatamente? O que que a palavra mãe desperta em cada uma de vocês, né? E é importante a gente ter essa clareza e essa honestidade, porque a pergunta é, né? Mãe é sempre querida? É sempre amada? Os sentimentos que eu tenho pela minha mãe em diferentes fases da minha vida sempre foram essa gratidão, esse significado de proteção, de acolhimento, de coragem?
ou eu tive ou tenho ainda sensações, sentimentos que afloram, que falam de mágoas, que falam de tristezas, que falam de abandono, né? E eu faço questão de começar essa aula com esses questionamentos, justamente para que a gente vá lá e tire a mamãe daquele pedestal, tire dela esse peso de ser tão perfeita, né? E aí, justamente nesse movimento, o que que é importante para a gente, né? Entender que como a nossa mãe é a nossa primeira relação, é de quem eu vou tomar o leite, é de quem eu vou receber os primeiros cuidados, né? O Bert Hellinger também fala que assim como tratamos a nossa mãe, a vida nos trata. Por quê? Porque nessa primeira experiência de vínculo, eu tenho ali ou o aconchego ou o abandono, ou a paz ou a insegurança. E isso pode vir de diferentes formas. Às vezes eu sou uma criança que sou fruto de uma gravidez não desejada, não planejada, que gerou uma pressão totalmente, né, inesperada na minha mãe. Ela podia ser uma mãe sozinha, sem amparo nenhum. Ela podia ter sonhos, e quando eu vim, ela teve que mudar a vida toda dela, né? Então é muito importante que ao longo dessa nossa conversa, que vocês vão lembrando das histórias, das sensações, né? Porque a partir do momento em que eu tomo a minha mãe, e tomar a mãe é aceitar que ela foi suficientemente boa para mim. E pode ter sido uma mãe que me deu para adoção, pode ter sido uma mãe que não, que em função de depressão não conseguiu cuidar de mim, né? Mas o importante, e a numerologia mostra, quando a gente faz a análise do mapa, justamente essas questões aparecem, né? E aí, o que que é importante? A minha mãe, ela tem um papel, né, de despertar em mim as primeiras conquistas, né? Os primeiros sucessos vêm justamente dessa simbiose que primeiro aconteceu, deu e mamãe ali, eu no ventre dela crescendo, ela com as questões e com o mundo externo interagindo com ela, e ela sendo o meu meio de comunicação com a vida. E aí é importante, né, num primeiro momento, já olhar e falar: "Uxe, quem era a minha mãe quando ela engravidou?" E que muitas vezes, se eu tenho irmãos, as vivências podem ter sido completamente diferentes. Às vezes, uma mãe de primeira viagem, depois uma mãe mais, né, mais experiente, mais madura, ela vai ter uma conexão com o seu filho totalmente diferente, né? E a qualidade do vínculo também, porque ela é um ser humano como todos nós, tem crises, tem medos, tem inseguranças, né? E tudo isso passa, gente. A memória intrauterina, ela é marcante na nossa vida. E ela mostra a qualidade desse vínculo, porque na terapia sistêmica nós dizemos, né, que a nossa mãe é a nossa árvore da vida, porque ela nos nutre e ela planta, né, ali na nossa estrutura de personalidade as nossas raízes. Então, a primeira vitória que a gente tem, né, justamente é o nascimento, e é por isso que a gente fala que o sucesso tem a cara da mãe, porque tem vários sucessos que a gente passa, ou não. Aliás, são todos sucessos, porque senão nós não estaríamos aqui, né? E o primeiro deles é o nascimento, é o primeiro êxito.
eu consegui, junto com a minha mãe, chegar ao final de uma gestação. Isso é um trabalho em equipe. E a gente sempre observa, né? Aqui todo mundo nasceu de parto normal, alguém nasceu de cesariana. Thaís nasceu de Fórceps. cesárea? Você, Sandra? Eu Eu também. não. Cesárea. Eu Fórceps. fiz de cesárea Fórceps. também. Fórceps ainda, né? Então, o que que é importante? O primeiro movimento para a vida da criança é justamente ela conseguir passar, né, pela parte ali onde ela vai ter que sair para o mundo. E se ela consegue fazer isso de forma natural, esse é o primeiro grande sucesso. Pessoas que tiveram ajuda, seja num parto cesárea, seja através com fórceps ou qualquer outra ajuda, com certeza ao longo da vida nós temos que trabalhar isso. Por quê? Porque fica uma memória do eu não consegui. Isso traz na vida da gente muitas vezes inseguranças, né? Crianças que nasceram de parto natural, de parto normal, elas são naturalmente seguras. Elas se posicionam muito bem nos lugares, né? Eu passei bons anos de terapia para conseguir me fortalecer e conseguir me posicionar perante a vida, né? A outra coisa importante que acontece, né? O segundo êxito, eu consigo tomar o leite da minha mãe, puxar para mim, sugar o leite. E quando a gente fala de sucesso financeiro, essa é uma outra coisa também, crianças que tiveram dificuldade de mamar também. Você também teve isso, Sandra? Eu não fui amamentada por muito tempo. Fui amamentada por pouco tempo, porque ela não podia, né, amamentar. E aí foi um pouco, 2, 3 meses só de amamentação. Ok, mas sua mãe comentou se você era uma criança que tinha facilidade em mamar, independente de se era no peito. Eu tinha, mas Tá, o que acontece é que ela e as irmãs dela, e primas que eu observo, são mulheres de seios fartos, mas não conseguem amamentar os filhos por muito tempo, ou não amamentam. tá, É legal. uma coisa delas, né? Sim, Delas não, digo eu, né? Mas eu digo assim, das uhum, que vieram antes, minha sim, tia, ou teve inflamação, alguma coisa, e não conseguiam amamentar por muito tempo, elas não tinham leite suficiente, são essas ok. situações. Tá, depois nós vamos olhar então você em relação à sua mãe, mas o que que é importante, mesmo sendo através de mamadeira, se você tinha o sugar, isso é um outro êxito, porque você está puxando para si o alimento. E tem crianças que têm muita dificuldade nesse movimento, né? Então, pensando nesses dois movimentos, e se a gente, qualquer um que esteja assistindo essa aula, teve na sua história dificuldade ou no parto ou na alimentação, com certeza tem questões com a figura materna, tem questões com a árvore da vida. E que muitas vezes ficam inconscientes até a gente sacar, né, o que que estava acontecendo. E aí, né, pensando nisso, o sucesso nosso na vida tem justamente a dependência, né? Está correlacionado à nossa capacidade de tomar a vida que a nossa mãe nos oferece. Independentemente aí, Sandra, é importante a gente pensar, né? Pode não ter sido o leite materno, mas a mãe presente e tudo que ela pôde, do jeito dela, oferecer para a gente.
É por isso que quando a gente fala na constelação, né, na terapia sistêmica, que é preciso tomar a mãe, esse movimento de tomar a mãe é aceitar que ela foi a melhor, né, o melhor que ela podia para o nosso processo evolutivo. E aí eu vou emendar na numerologia sistêmica. Por quê? Né? A gente fica se perguntando, por que que a minha mãe foi assim ou foi assado? E a gente compara com um amigo, a gente compara com as histórias que a gente tem, né? E é sempre importante a gente separar mãe, que tinha como obrigação nos dar a vida a partir do momento que ela falou, ok, venha, estou te recebendo, né? E a mulher, que ela era, né, profissão, quem ela escolheu para casar, qual o estilo de vida dela, o que ela traz, né, de traumas, de medos, enfim. São duas coisas diferentes, né, que a gente precisa separar muito para que a gente possa tomar a mãe, a gente não precisa tomar a mulher, né? A gente tem que ter no coração a nossa mãe e a gratidão pela vida que ela nos deu. É. E aí vem a questão, né? O que me levou a ter esse tipo de mãe? E é aí que a numerologia entra para ajudar a elucidar, porque muitas vezes nas constelações isso é mostrado, né? Mas na numerologia a gente tem maneiras de olhar para isso com mais profundidade e sem precisar abrir uma constelação. Aqui a gente acredita, né, que ninguém nasce em uma família por acaso. A gente pertence a um clã. Para que eu esteja aqui, para que todas vocês estejam aqui hoje, mais de 4.000 pessoas tiveram que existir. Mamãe e papai, vovô e vovó dos dois lados, biso e bisa dos dois lados, e vai indo para trás. 4.000, eu não lembro direito ao certo nome, mas eu sei que é mais de 4.000 pessoas. E a gente, né, quando a gente olha a numerologia e a gente olha também a terapia sistêmica, a gente sabe que o nosso sistema, ele está o tempo todo, esse campo que traz hábitos lá de trás, ele tem um objetivo de evoluir. E na numerologia a gente também vê isso. A cada geração eu tenho um aspecto que cada pessoa que vem na geração seguinte tem que fazer melhor, né? Porque como a gente, todos nós somos energia, uma energia parada ela morre. E o universo tem esse compromisso de evoluir, de estar cada vez mais buscando frequências elevadas, né? E pensando nisso, a minha ligação com a minha mãe é uma ligação de troca que representa o quê? Por que que eu tenho essa mãe? Porque eu tenho essa nutridora e essa árvore da vida. Ela vai mostrar qual que é a minha estratégia evolutiva. Ela vai me ensinar coisas importantes pelo amor ou pela dor para que eu me constitua um adulto maduro. E o que que é um adulto maduro? É aquele que se nutre e que tem confiança nele mesmo de que ele é capaz, né? Se a gente pensar que a gente já passou pela primeira prova, pelo primeiro sucesso, pelo segundo também, porque estamos todos aqui, agora como pessoas maduras, a gente tem como evoluir de forma consciente, chamando para mim as questões que muitas vezes, né, a gente vê as pessoas falando, eu sou assim porque minha mãe fez isso, porque minha mãe fez aquilo, e as pessoas ficam conectadas com essa verdade e não evoluem, né? Ok, minha mãe me abandonou, foi isso, ponto. O que que eu faço com o que fizeram comigo? Esse é o grande ponto,
né? E aí, na relação mãe e filho, a gente tem uma via de mão dupla para que esse vínculo seja formado, né? Não é só a mãe dando, é a criança respondendo. E é legal porque esse número que a gente vai aprender a calcular hoje, ele justamente fala sobre essas funções. Qual é a função da mãe e qual é a função da criança nessa troca. Porque daí a gente começa a observar quais são os maiores desafios e, sabendo dos maiores desafios, a gente não desvia do que é responsabilidade nossa, né? Então, aqui, o que é importante? Que eu, hoje, né, semana do Dia das Mães, que eu olhe para a minha vida, olhe para o meu estágio hoje, como é que eu me constituo como ser maduro, protetor e nutridor. Eu consigo fazer isso? Eu estou segura? Eu consigo cuidar de outras pessoas? Eu consigo principalmente cuidar de mim? Né? Ou não? Ou ainda existe muita mágoa, ou ainda existe muita, né, muita tristeza, muita raiva, né? E aí é importante, olhando para esse número de hoje, a gente entender, né, como é que eu desenvolvo esse autocuidado, essa autonutrição, deixando para trás a minha infância. Preciso deixar a minha criança. Aliás, eu preciso cuidar da minha criança, pegando ela no colo e falando, ok, agora é comigo. Estamos juntos nisso aí, né? Então, o modo de viver, ele vem, né, mostrando essa vibração. Qual é o campo que me recebe? Por que isso? Eu nasço, né? Papai e mamãe, quando se juntaram, namoraram e eu apareci, ali tinha um campo energético que me recebe, né? E esse número, ele vai mostrar quais são os estímulos que essa família tem que me dar, né? Além disso, ele também mostra como é que eu tenho que desenvolver o meu papel de pai ou de mãe. Qual que é esse verdadeiro papel na família que eu formo quando eu tiver o meu parceiro e tiver o meu filho? Então a gente consegue fazer várias análises a partir desse número. E como é que a gente calcula? Vocês todos têm caneta e papel aí com vocês? Se não tiverem, corre, pega a caneta e um papel, né? Porque é muito fácil. O modo de viver, a gente vai pegar o primeiro nome. Pega o seu primeiro nome, pega o primeiro nome da sua mãe, ou se você quiser olhar o seu nome e o do seu filho, né? Escolha qual, ou se quiser olhar nome de filho, nome de mãe, né? Coloca os três nomes aí. E aí eu trago já também para uma reflexão, gente. Isso é fruto de um curso que eu fiz recentemente, que é análise de script, né? E eu coloco aqui algumas perguntas para vocês refletirem, né? Pensando no seu nome, qual que é a história do seu nome? Como é que surgiu a ideia dos seus pais chamarem você de Thaís, ou você de Adriana, ou de Sandra, ou de Neuza? Qual era a história? Foi o pai que escolheu? Foi a mãe que escolheu? Ah, escolhemos para homenagear alguém? Era alguma celebridade ou alguém da família que morreu? É importante saber desse script, porque nesse momento em que o nome está sendo escolhido e todos esses pensamentos, esses desejos, essas inquietações aparecem no processo, essas expectativas todas são carga que fica com a gente, né? Então, é importante você saber como é que estava a sua família naquela época. Eles estavam bem financeiramente?
né? Na relação estava tudo bem, ou você acabou vindo no meio de uma crise. E aí, eu convido vocês também, tem vários sites na internet que trazem o significado do nome. E busquem o que quer dizer Adriana, o que quer dizer Thaís, o que quer dizer Sandra, o que quer dizer Neuza, para que vocês possam fazer uma análise mais completa, né? Por exemplo, o meu nome, Vanessa, né? Eu fui procurar, é um nome de uma borboleta, é um nome de transformação. Na época, minha mãe escolheu o meu nome porque era diferente. Ela escutou esse nome pela primeira vez, acho que a filha da Sofia Loren com não sei quem chamava Vanessa. Ela falou: "Não, minha filha vai chamar Vanessa". E eu sei que deu até briga com a irmã mais velha dela, que também estava grávida e queria colocar o nome, mas aí ela bateu o pé e falou: "Não, a minha filha vai chamar Vanessa". E a minha prima se chamou Alessandra, né? Então, o que que é importante, né? E hoje, olhando para o meu mapa, eu consigo ver que essa borboleta vem se transformando há muito tempo. Tem um script aí. Tem toda uma energia que junta também com a minha numerologia e faz uma bela de uma salada interessante de emoções ali. Então, é importante que vocês tenham em mente, né? Ainda mais, e é importantíssimo, por exemplo, o meu nome é Andréia, porque foi a minha tia que morreu e meu pai adorava, e aí me puseram o nome da minha tia que morreu. De cara, você já tem uma identificação com quem foi essa mulher. E isso é uma das coisas que a gente olha muito nos emaranhamentos da constelação, né? Então, o nome, ele não vem à toa. Eu tenho casos engraçadíssimos, né? Eu lembro uma vez eu fiquei orientando uma mamãe que queria, né, que ia ter um menino, e ela queria muito que o nome do menino trouxesse uma energia de muita cooperação, de muita empatia, né, com o pai. E aí a gente escolheu lá o nome que era com um C. Aí o que aconteceu? A hora que o pai foi registrar o menino, ele colocou dois Cs. E aí esse menino ficou mais grudado com a mãe. Olha que interessante, o próprio pai, ele nem estava sabendo que ele não acredita em numerologia, nada, mas ele no momento de registrar a criança, ele colocou dois Cs e esse menino tem muita ligação com a mãe em função disso, né? Então é interessante e é importante que a gente entre a fundo no significado. Uma outra coisa que também vai ser um assunto para uma outra live, né? Quais são os contos de fadas que permeiam a sua infância? Para algumas pessoas eu já até comentei sobre isso, mas isso é outra coisa interessante, né? Quais foram os desenhos, né, que mais estiveram na tua infância e que parte deles? Eu adorava a Bela Adormecida não, a Cinderela, a Gata Borralheira, né? E eu gostava do momento da mágica, em que a abóbora virava carruagem, em que os passarinhos vinham vestir a Cinderela, né? E aí cada um, e é importante ver isso, porque isso tem a ver com os papéis que você vai desempenhar ao longo da tua vida. Então, quem gosta da gata borralheira e fica esperando uma mágica para você não ficar lá fazendo tudo por todo mundo, né? Ou é a Chapeuzinho Vermelho, ou é
a Bela Adormecida ou é o Pinóquio, cada conto traz um enredo riquíssimo para a gente olhar para os papéis que a gente vem desempenhando ao longo da vida, né? E aqui, pegando como exemplo, esse nome que eu acho lindíssimo, Noah, né? Como é que a gente calcula o modo de viver do primeiro nome, que é o primeiro nome, né? Aqui a gente volta de novo com essa tabelinha, né? Então, o N está aqui no 5, ele vale 5. Mas antes de chegar a isso, o que que vai ser importante aqui, eu já expliquei nas outras duas aulas. Todas as somas, elas têm que ser feitas com muita calma, muita atenção, porque eu não posso reduzir a um dígito alguns tipos de números, né? Que são esses dois que eu coloquei aqui. Não reduzir nem números mestres, que é o 11, 22, 33, 44 até o 99, e também não reduzir os números kármicos. 13, 14, 15, 16, 19 ou o inverso deles. 31, 41, 51, 61 e 91. Tá? Pensando nisso e olhando para esse nome Noah, o que que vai acontecer? O N corresponde a 5. O O corresponde ao 6. O A é 1. E o H é 8. Para eu chegar no modo de viver, eu vou somar os valores. E aí dá 5 mais 6 mais 1 mais 8 dá 11, mais 1 dá 12, mais 8 dá 20. 20 não é nem número mestre, nem número kármico. Então eu vou pegar o 20 e vou reduzir a um dígito. 2 mais 0 dá 2. Né? É importante, se vocês puderem já calcular os seus nomes e o nome das suas mamães. Vou dar um tempinho aqui para vocês. É, oi, Vanessa, deixa eu te perguntar, quais são os números kármicos? Números kármicos. Deixa eu voltar aqui, que é mais fácil, né? Números kármicos: 13, 14, 15, 16 e 19, ou o inverso deles: 31, 41, 51, 61 e 91. Vou deixar aqui. E aí vamos calcular. Pegue o nome da sua mãe e uma coisa importante: chama Ana Cláudia, o primeiro nome é Ana Cláudia. Tá? Então eu vou ter que calcular a soma desses números do Ana separado do Cláudia e depois eu somo os dois. Tá? Ah, então, se é nome composto, eu tenho que Colocar calcular o os nome dois. Por composto. exemplo, o meu é Sandra Aparecida e o dela é Osana Francisca. Tem que calcular os dois. Sim, sim. Vou até fazer aqui, vou Tá. compartilhar aqui uma outra tela. Vamos fazer juntas aqui. Daí só um instantinho, e daí fica como exemplo. Rosana Aparecida, É Osana Francisca. a Francisca. O Osana dela é com O-Z. A OZ, É Osana. Osana. Osana Francisca e Sandra Aparecida, é isso? E Sandra Aparecida. Sandra Aparecida. Vamos lá, né? A minha colinha. Opa, opa. Oh, meu Deus. Aqui. Vamos lá, Osana. O O é 6, mais o Z é 8, mais o A é 1, mais N é 5 e A é 1. Então, aqui eu já tenho 6 com 8, 14, 15, 15 com 5, 20, com 1, 21.
O Osana corresponde a 21. E o Francisca, vamos lá. F é 6, mais R é 9, mais A é 1, N é 5, T é 3, I é 9, S é 1, C é 3, A é 1. 15, 16, 21, 24, 33, 34, 37 e 38. 38. Esses dois números, eles não são nem números mestres, nem números kármicos. Então, o 21 eu vou reduzir a 2 mais 1, que dá 3. E o 38 eu vou somar aqui 3 mais 8, 11. 11 é um número mestre. Então, eu não reduzo. E aí, para eu chegar no seu modo de viver final do Osana, eu tenho que somar 3 com 11, que vai dar 14. 3 mais 11 igual a 14, que é um número mestre. É um número kármico, desculpa. Né? Então, sua mãe tem um modo de viver 14. Vamos ver você, Sandra. S é 1, mais 1, mais 5, mais D, 4, mais R, 9, mais 1. Aqui eu tenho 2, 7, 7 com 4, 11, 11, 20, 21. 21. E Aparecida é 1 mais 7 mais 1 mais 9 mais 5 mais 3 mais 9. Peraí. Aparecida é 4, 1 com A. Vai dar 8, 9 com 9, 18, com 5, 23, com 3, 26, 26 com 9, 35, 35 com 4, 39, mais um, 40. Então, aqui, nenhum é mestre, nenhum é kármico, então vou ter 3 mais 4. E aí, o seu número de modo de viver é 3 mais 7, que é igual a 10, que dá 1. Ok? Oi, Vanessa, acho que não, peraí, porque o segundo número não dá 40. 40, sim. Aí então é 4 do 40 aí, mais Ah, 3 que dá nossa, 7, né? me desculpa, troquei aqui. Oh, meu Tudo Deus. bem. É, ainda bem que você está aqui me ajudando. Vamos lá. Por isso que eu gosto do meu sistema, porque daí não tem erro. Então, vamos lá, né? O que que é importante? Todo mundo calculou os seus números? Deu? Alguém tem dúvida que queira tirar aqui comigo? Eu Alguém? queria, eu queria só voltar. Oi, Dri, tá sem o microfone. Oi, desculpa. Diga. Eu queria voltar só um minutinho naquela tabelinha, porque Vamos eu lá. calculei da minha mãe, mas eu queria calcular dos meus filhos. Ah, tá. Vamos Aí voltar. eu estava tentando chegar. Dá para dar mais um segundinho? Tá, lógico. Vamos lá. Vamos olhar, que daí, como a gente vai pegar os exemplos de vocês para fazer as análises, para vocês entenderem essas dinâmicas. Então, pode ser com filho, pode ser. Ah, então, deixa eu aqui. Share. Opa. O meu eu consegui. O seu consegui. Quem está falando? Eu, Adri, Adri, você conseguiu, né, Adri? Ó, aqui, ó, dos seus filhos. Tá dando para ver a tabela? tô. Vou fazer Tá. bem rapidinho. Não, tranquilo. Thaís conseguiu fazer os seus? Beleza. O K, K é o 2.
K é 2, E o U é U 3. é 3. É. Eu vou fazer dos dois, né? Ah, é bom. É bom para você ver, porque tem muita 8, 9, 10. diferença de uma criança para outra, geralmente, né? Eu quero também dar um exemplo aqui de dois casos que viraram polêmica na internet, de mães e o tratamento que elas deram para os seus filhos, até para vocês olharem o que estava energeticamente direcionando as mães para o que elas fizeram, né? Então, é legal vocês terem aí os números de todo mundo. Engraçado, os meus dois deu 9. Ah, O Daniel e a Beatriz deu 9. que lindinhos, né? Eles se dão bem, tá? Mais ou menos. Mas eu tô na fase ainda, né? Que tá de uma distância Ah, muito eles grande estão. de Ainda tem idade. muita diferença, eles são muito novos ainda, né? Depois você vai ver, eles vão ser mega irmãos, assim, mega parceiros, né? Ainda mais com o modo de viver 9. O que quer dizer, né? O 9, e aí eu quero passar para vocês um resumo de todos os números para que vocês entendam qual que é o movimento tanto de mãe quanto de filho nos aprendizados, tá? Posso ir, Dri? Conseguiu calcular? Pode sim, um dos meus também é 9. O Caê É é tudo 9. xará meu, eu também tenho modo de viver 9. Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, tá aparecendo a apresentação para vocês? Tá, ok. Então, vamos lá. Enfim, carrega. Aqui. Aqui eu tenho 9 portais de sabedoria da numerologia, né? E vocês veem que alguns números eles aparecem bolinhas aqui com números menores, mas que se você somar eles chegam a 1, que são os números mestres e os números kármicos que estão em cada portal. O único portal que não tem nem número mestre nem número kármico é o 3, né? Então, como é que a gente olha para esses 9 portais quando a gente pensa no papel, na minha missão como mãe? Se eu sou uma mãe, ou eu tive uma mãe, tenho uma mãe que tem uma missão, um modo de viver 19 ou 55, a grande missão dessa pessoa é estimular seus filhos a serem corajosos, se posicionarem, saberem muito bem como fazer as coisas diferente, terem liberdade. E isso pode ser estimulado pelo amor ou pela dor. Com uma mãe que vai dar um bom exemplo, porque ela sempre foi corajosa e fez tudo com muita responsabilidade, sempre foi independente, ou eu posso ter uma mãe extremamente impositiva, arrogante, egoísta, narcisista, mães narcisistas. Geralmente a gente encontra o no modo de viver. Porque, de uma maneira ou de outra, a gente sente as energias. E é óbvio, eu não posso nunca olhar um número isolado de todo o resto do mapa da pessoa. Mas eu sei que naquele ponto, quando ela era criança, quando a minha mãe era criança, ela pode ter tido um pai muito enérgico, um pai ali linha dura, né? Falava, "Ou é do meu jeito ou não é." E ela teve isso como modelo, né? E dependendo da cultura, dependendo do momento histórico, isso era ainda mais complicado. E ela, com toda essa energia do sabendo que ela ia ter que ensinar coragem, determinação, posicionamento para os seus filhos. Se eu tenho uma mãe com um modo de viver 2 ou 11, a missão dela é me mostrar que sem troca
sem compaixão, sem diplomacia, sem empatia, as coisas não acontecem. E se ela vai me ensinar pelo amor, ela vai mostrar isso no dia a dia, equilibrando as relações, sendo muito justa, sendo aquela mediadora que coloca todo mundo falando com todo mundo em paz. Ou eu posso ter uma mãe que ficou ali depressiva, anulada, vitimizada, e eu tive que, por não querer ser igual a ela, eu tive que desenvolver todo esse lado do feminino, fortalecer o feminino por ter uma mãe frágil nesse ponto, né? Agora, se eu tenho uma mãe com modo de viver 3, eita, mãe divertida, né? Aquela mãe que quer casa cheia, que quer que a gente conviva com muitos amiguinhos, que a gente viva se adaptando. Ela vai instigar a gente a se flexibilizar, a falar o que a gente pensa, a criar alternativas e muitas vezes, dependendo do mapa, a curar pelas mãos. Grandes líderes espirituais têm muito 3 no mapa, né? Então, reikianos, a turma que mexe com muita energia, principalmente pelas mãos, tem 3 aí abundantes, Ô, né? Fã, Oi, desculpa te querida. cortar. Imagina, para parar mesmo, vamos interagir. Ó, eu sou uma mãe 3, estou feliz. A arte, Eu né? também. Que linda, né? Então é isso. Vocês, o 3 é o número da arte. Ai de vocês se vocês não tiverem um hobby ou uma atividade artística. Vocês ficam. Por quê? Porque uma mãe de modo de viver 3, ela precisa se expressar, ela precisa ter espaço para ser ouvida. E aí ela vai ter que ser muito criativa, dependendo do resto do mapa dela, para ver como é que eu vou fazer isso acontecer. Como é que eu vou fazer? Ou de repente, o meu parceiro que não olha e não entende as minhas necessidades, como é que eu vou criar aqui oportunidades para ele me conhecer melhor? E o 3 é o número da criatividade e da paz. Eu não vou brigar, mas eu vou ter que encontrar alternativas divertidas para passar a minha mensagem. Então é aquela mãe, uma mãe 3, ela não está nem aí para horário de comer, ela não está preocupada com essa coisa, né, que vai aparecer na mãe 4. Mas a mãe 3, ela está preocupada, fulano não está falando o que ele está sentindo, como é que eu vou estimular para ele contar para mim? Como é que eu vou fazer ele colocar para fora todos esses sentimentos, porque de repente ele está passando por um bullying na escola? Né? E aí o outro lado de uma mãe, né, a mãe 3, que não está bem, ela pode ser uma mãe com crise de ansiedade, uma mãe que não consegue cumprir o que ela pede, né? Ela não é o exemplo melhor, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uma mãe 3 mal vibrada, ela traz irresponsabilidades, negligências, aquela mãe que sai para balada e deixa a criança sozinha em casa, sem nenhuma estrutura, né? Então, importante entender, porque de qualquer forma, mesmo que ela tivesse sido essa mãe pela sombra do 3, essa criança, por ver a dificuldade da mãe em estar presente, em assumir responsabilidade, ela fala: não vou ser igual a ela. Eu vou mudar na minha ancestralidade, no hábito que está na minha família, eu vou fazer diferente, mas com alegria, né? E E aí a aí, gente. Oi, e diga. aí também é importante usar desse poder de cura, às vezes com a mão e tudo, para os filhos, né? Para tudo, Uma Dri. ferramenta boa, né? É uma ferramenta fantástica para os pets, né? Para, dependendo de onde você trabalha, se você vê alguém mal, você vai lá e faz também. Por quê? Como você tem muita energia, isso é outra coisa importante para quem tem 3.
né? O 3 ele fica no laríngeo e ele fica nos aparelhos reprodutores, é onde ele se concentra, nesses chakras. Se eu não movimento muito a minha energia, eu adoeço. Então você começa a ter nódulo na tireoide, ou você começa a ter mioma, endometriose, alguma coisa nos aparelhos, né? E o homem também com algum problema nos aparelhos reprodutores. Então é importante muita arte, colocar muito para fora, não deixar nada, esse negócio de ficar engolindo para alguém que tem 3 no mapa não é legal, nunca, né? E aí vamos para a mãe 4, uma mãe que quer ordem, ela quer que a criança se sinta segura, confortável, tem muito a ver com as taurinas, né? O aconchego, a segurança, a confiança, né? Então essa mãe ela pode ser esse porto seguro, dando, não, porque precisamos ter horário para tudo, para a criança ficar bem, para ela estar na casa dela segura, né? Ou eu posso ter uma mãe que leva isso ao extremo e ela fica controladora e sufoca. Onde você está o tempo todo, né? Até a gente já está com 50 anos, mamãe 4 liga. Onde você está? Com quem você está? O que você estava fazendo? Né? Então, as mães 13, 22 também estão aqui em graus diferentes. Né? Daí eu vou para uma mãe 5, que é aquela mãe que quer movimento, que quer que os filhos sejam livres. E aí, o que é importante? Né? Ela vai criar situações, ela vai ser o elemento que vai estimular essas crianças a não ficarem dependentes de nada nem de ninguém. Né? Essa liberdade não é uma libertinagem, já sai fazendo qualquer coisa, não. É como eu sou livre e arco com as minhas atitudes. Né? Então, uma mãe 5, ela representa o quê? Esse movimento da energia vital. Ela tá ali super dinâmica, gosta de viajar, leva para conhecer um monte de lugar diferente. Para quê? Para que essas crianças não achem, ai, mudei de escola. Não, mudar de escola é legal. Ah, mudei de grupo. Puxa, isso é muito bom. Né? Por outro lado, se essa mãe tá no 5 e ela não está na luz desses 5, ela vem com uma questão toda, né, que pode ser algo kármico, e aí a Sandra, né, a Osana é um 14. O que tem aqui, Sandra? O 14 é o teste do equilíbrio. Né? É um teste, é um número kármico que fala, né, que na tua família existem hábitos ancestrais onde houve falta de responsabilidade no trato do corpo, na promoção de mudanças. Então, você pode ter casos de adição, né, de problemas com álcool, com drogas, você pode ter instabilidades emocionais, né? E essa pessoa que vem com o modo de viver 14, ela tem a função de mãe para mostrar, ou mudar é legal, só que você tem que ter muitos pés no chão. Ah, ter a liberdade, sei lá, para até fazer esportes radicais é legal, mas você tem que estar muito consciente para ver se seu equipamento de segurança está funcionando, para fazer tudo bonitinho, né? Porque se a mãe está no lado da sombra de um 14, ela vai trazer instabilidades, inseguranças, coisas disruptivas, muitas brigas, muitas, né? Mas qual que é o Sim, estímulo, né? acontece. E aí, qual que é o estímulo? Ainda mais você que vem com o modo de viver 7. Qual que é o meu lugar nessa família? Eu sou filha, eu sou pequena, eu não tenho que eu não tenho que salvar minha mãe. Eu tenho que fazer a minha vida acontecer e eu tenho que me conhecer para entender o meu lugar, tá? Então é Estou no importante processo. estar no processo. Que bom, Processo. né? Mas olha como faz sentido esses números.
né? Eles trazem o tema central para as duas pessoas trabalharem. Então, do lado da tua mãe, o que que ela precisa? Encontrar o equilíbrio dela, respeitando o corpo dela, respeitando os movimentos que são necessários para ela sair de hábitos que não são legais e não ficar presa, dependente a nada. E você, como filha, buscar o seu lugar de filha para não querer, né, cuidar, tomar decisões por ela, porque não adianta, né? E do seu lugar entender por que que eu tive essa mãe, justamente para que eu tivesse que me conhecer mais a fundo, para que eu tivesse que desenvolver minha espiritualidade e encontrar o meu propósito. Porque de repente, se eu tivesse uma mãe muito boa, era muito capaz que eu pegasse esse meu 7, que ele é profundo, ele, né, e falasse, não, eu quero ser igual à minha mãe, e eu não fosse para o meu, e você não fosse para o seu caminho, tá? Então sempre tem, mas aí a gente precisa olhar os outros números do mapa, tá? Mas sempre tem um para quê. Aí a gente vai para o 6, né? As mães 6, aí são aquelas mãezonas, galinha que coloca os pintinhos embaixo da asa, e aquela mãe que é todo o coração, é muita emoção, ela quer sentir, né? Ela quer fazer todo mundo se sentir incluído, com pertencimento, ela é responsável pela família, né? Ela quer harmonizar tudo. Só que o que que é importante prestar atenção numa mãe 6? Se eu não vou usar a sombra para manipulações, vitimismos, aquela novela mexicana, ah, coitada de mim, eu faço tudo por vocês, eu me acabo, né? E vocês esquecem de mim, e vocês estão aí com as suas vidas, e vocês esqueceram da mamãe, e, né, naquele choro que é uma mãe 6 se manifestando, ou 15 ou 33. Alguém do grupo tem alguma questão com 6, 15 ou 33? Não? Ok. Né? Então, aí a gente vai justamente para o modo de viver que a gente já falou da Sandra, né? Que é esse 7 que busca quem sou eu e o que eu vim fazer aqui, né? Pessoas com 7, o modo de viver 7 mostra que o teu início de vida, os seus valores, eles foram criados, Sandra, muito para você responder questões existenciais. Geralmente, né, todo mundo que tem 7 no mapa, principalmente modo de viver, primeiro ciclo, enfim, são aquelas crianças que se bobear já desde cedo já precisa de uma terapia, questionam tudo e todos, vão buscar, são buscadores, estão sempre estudando, buscando isso, buscando aquilo, né, para poder ir entendendo, para que ir montando um quebra-cabeça, né? O Bert Hellinger era uma alma 7. A vida toda dele, ele buscou terapias diferentes e ele ia analisando com o que ele estava descobrindo das constelações para chegar onde ele chegou. Ele estudou até os 92 anos, que foi quando ele morreu. Então, o 7 tem essa energia da pesquisa, do ir no detalhe, do ir na profundidade, justamente porque quer respostas que chegam na alma. Essa profundidade chega na alma, tá? E aí temos mães 8. Alguém aqui tem mãe 8? Eu tenho. A dona Vânia Maria é um 8. Você também tem? Né? A mãe 8, ela vem para quê? Para ensinar os filhos sobre a justiça, a verdade e a coerência. Elas são extremamente justas, né? Minha mãe sempre foi muito assim, dá uma coisa para uma criança, dá outra para ela, ia distribuindo tudo bonitinho para nenhum filho ficar se sentindo, né, deixado de lado, né? E reconhecimento é aquela mãe que olha e vê que você arrumou, fez algo a mais do que era esperado, ela vai lá e obrigada, muito justo e não sei o quê.
né? Esse é o lado muito luz da mãe 8, porque ela quer mostrar para os filhos que o que a gente fala e o que a gente acredita, a gente precisa fazer na prática. Com licença, Vanessa. Oi, pode falar. Quem que é? A Neuza? Ai, Neuza, eu mandei uma mensagem, mas acho que você não visualizou. Eu Ah, preciso desculpa, sair deixa eu ver aqui. de casa. E eu vou ter que sair da reunião, porque não dá para eu assistir na rua. Ah, não tem problema, eu vou deixar ele gravado o resto dele. Vai ficar no meu YouTube, depois eu mando aqui o link para você. Gratidão, viu? Imagina, querida, um beijo. Ai, um beijo. Tchau. Tchau. Então, essa mãe 8, ela, ou 44, né? O 44 ainda é mais forte, porque o 44 é o número mestre do solucionador social. Então, quem tem mãe em modo de viver 44, desde pequenininho já tem contato com questões de como a gente pode ajudar a sociedade, de como a gente pode solucionar problemas, né? Então, é aquela mãe que quer que os filhos sejam engajados com questões sociais, né? E aí, se eu pego uma mãe dessa que vibra na sombra, isso dói, gente. Porque daí é aquela mãe extremamente fria, calculista, que fala para machucar, que fala para detonar mesmo, né? Em nome da verdade, ela vai e fere. Então, são mães que causam bastante estrago na vida, né? Mas ninguém vem à toa para uma mãe. Então, todo mundo que tem uma mãe 8 que vibra na sombra precisava dessa experiência, né? E aí, por último, a mãe 9, né? Que também pode acontecer de vir um 99, que é aquela mãe que tem como objetivo, né? Estar a serviço e incutir nas crianças essa disponibilidade, esse desapego das coisas, essa sabedoria, o amor universal, o não preconceito. É importante. Uma mãe 9, ela precisa. Então, se as suas crianças, né, Thaís e Adriana, têm as crianças aí todas com 9, elas vão ser mães e pais que vão ter que passar isso para os filhos delas. Então, vocês como mães, 3, com muita arte, né, muita criatividade, vocês vão ter que ir mostrando como viver sem preconceito, como viver, né, sem apegos, sem ficar no ego, sem ficar na questão materialista. Isso é muito importante, porque como elas têm isso, com certeza outras questões levam elas para trabalhos humanitários. Ou vai ser terapeuta, ou vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, ou vai alguma coisa, resgate de animais, alguma coisa. ONGs, né? Então, é importante aqui que a gente tenha essa noção, né, dessa importância. E qual que é o seu outro filho? É o quê, Dri? Um é 9, o outro? Ó, o mais velho é 1 Um. e o mais novo 9. E você um 3, né? Então, esse seu filho mais velho, ele tem essa questão mesmo do posicionamento? Muito. Ele é muito. Então, e o pai teve muito presente e ensinou, Não, o pai não assumiu. tá? Então, por quê? Né? Por que será? Ele viveu a sombra, a ausência, porque o é o movimento todo da energia do masculino e o 2 é a energia do feminino. Uma criança que vem com o modo de viver ou ele tem um pai bem presente, mas é aquele muito forte, impositivo, né? Ou a mãe acaba sendo a pessoa que vai passar essa força para essa criança, mas que ele precisava na fase. Ele está com 25? Ele tá com 25. Quando Tá. ele é criança, ele não conseguia dizer muito as coisas, porque eu era muito dessa mãe que
queria tudo muito doce, não sei o quê. Depois ele começou a assumir uma coisa muito assim, ele mesmo foi se afastando dessa coisa de eu falar, ai, filho, né? E ele foi criando, e ele hoje é uma pessoa que ele é até demais, assim, ele se posiciona e ele não liga para o que os outros. Não é que não liga por maldade, mas ele realmente falou que ele tem personalidade, né? Ele assume aquilo que é coerente para ele. Isso é muito bom, né? E aqui eu queria trazer 2 exemplos de mães que foram para a web e viraram polêmica, justamente para vocês entenderem como é interessante, né? A gente, ao invés de julgar, olhar os números que estão por trás, né? Então eu tenho aqui o primeiro exemplo, né, essa mãe, a Lânia, é uma mãe dos Estados Unidos, que ela, né, ela viralizou, por quê? Porque ela colocou ali na rede e falou assim, ó, negócio é o seguinte, se o meu filho não tem que compartilhar brinquedo. Se eu tô num lugar comendo alguma coisa e eu não quero compartilhar, eu não tenho obrigação nenhuma. Por que o meu filho tem que ter? Né? E isso acabou virando toda uma questão, porque foi para a web, e na web você tem, né, diferentes tipos de pessoas ou que vão criticar, ou que vão elogiar, enfim, aí polariza. Né? Mas olha que interessante, olha o modo de viver dela. Ela chama Alânia. Né? A Lânia chega num 18, que é um 9. Amor universal, não preconceito, né? Então essa mãe tem que ensinar o filho a como ser desapegado, né? E esse filho que chama Carson, ele soma 7. Então eu tenho uma mãe 9 com um filho que vem para aprender o quê? Quem sou eu? Né? Um pouco da Sandra. Quem sou eu? Qual que é o meu lugar no mundo? E aí eu precisaria ver os outros números do mapa do menino. Porque se ele tiver muito 2, se ele tiver muito 11, 6 no mapa dele, ele pode ser uma criança que tenha dificuldade de falar não. E aí, esse 9 da mãe traz a sabedoria, que é muito isso. Eu não posso ser pasteurizado. Porque existem momentos e existem momentos. Às vezes a criança está naquele momento de saber, né, o que é dela. A hora que ela está com vontade, ela compartilha. A hora que ela não está com vontade, ela tem que falar. Ela vai ter que ter essa noção. E não ser pasteurizada e falar, eu tenho que dar tudo. Né? Eu estou construindo uma personalidade ali. Então, quem julgaria uma mãe 9, né, que tem essa criança que precisa se conhecer? E se eu sou jogado num grupo, numa sociedade, enfim, em que não tenho nada, a criança tá montando, né, tá construindo a identidade dela. E muitas vezes os brinquedinhos são partes da criança. Aí vem um e pega e não sei o que, como? Como é que eu falo? Ó, espera, daqui a pouco eu te empresto, agora eu estou brincando. Né? Tem várias questões aqui que, né, quando a gente olha uma mãe que tem, né, e ela explica justamente isso, quando perguntaram para ela, por que você fez isso? Ela falou, não sou, não é obrigado. Porque depende, se de repente é uma criança que está sempre batendo nele, ele vai dar, ele vai ficar ali, né, sem saber dar limite. Então, interessante esse caso aqui da Lânia. E um outro muito engraçado é esse aqui, do pai e da mãe, a Lisa e o John, né? Eles têm 3 meninos, um de 11, um de 8 e um de 5, que deviam ser uma peste, os 3, né? Aí, o que aconteceu?
eles foram cancelados pelo Papai Noel. Chegou o Natal, que eles aprontaram tanto, que a mãe falou: ó, cancelados, vocês não vão receber nenhum presente do Papai Noel, porque o Papai Noel está pé da vida com vocês. Ele vai pegar os brinquedos que ele ia dar para vocês e vai dar para as crianças carentes, e vocês só vão voltar a ganhar presentes quando vocês colaborarem com a gente, começarem a respeitar as regras da casa. E isso também virou uma baita polêmica. E olha que interessante, ó, Sandra. A Lisa, modo de viver 14. Né? Então, essa mãe que tem como missão ensinar os filhos a como eles podem ser livres, fazer as brincadeiras deles lá, mas tem regra. Precisa ajudar arrumando o quarto, fazendo lição de casa, indo na escola e tirando nota boa, essas coisas todas. Ela, com o 14 dela, juntou com o pai, John, que é um 2, que é um cara que quer, né? Isso é muito legal. Um pai 2 é um pai parceiro. É um pai que vai estimular nas crianças essa troca. Ah, a gente está aqui, né? A gente recebeu vocês como filhos e tudo. Tem as funções dos filhos para ajudar a mamãe na casa, tem que fazer. Né? E olha que interessante, o filho mais velho, que é o Caleb, de 11 anos, 14, mesmo modo de viver da mãe. O Davis é um 19, 2 filhos com modo de viver kármico. Né? E o 19 é o teste da resistência. É aquela criança que ela vai ter que aprender muito a se posicionar, por quê? Porque ela tem um compromisso com a sociedade. Ele veio pagar dívidas dele com relação, e ele vem inventar coisas novas que vão ajudar muitas pessoas. Então, desde pequeno, ele precisa ter os limites mesmo. Né? E o mais novinho, o Beckham, é o mais tranquilo, o modo de viver 5. Para ele tá tudo bem, ele vai na onda, ele não tá nem aí. Os outros 2 são mais pestinhas. Né? Então, é interessante a gente conhecer e calcular esses números, porque daí a gente começa a entender qual é o papel de cada um para poder ver, tá coerente, não tá coerente, estou fazendo realmente o que é meu ou não. Né? Para que a gente não se perca colocando, e aí voltando para o início da nossa apresentação, né? Para que eu seja a mãe que eu preciso ser para os meus filhos, ou para que eu seja a filha que a minha mãe precisa também, né? E que eu fique do meu lugar. Né? Então, eu, uma filha que tem um modo de viver 9, muitas vezes eu tive que mostrar para minha mãe coisas que o 8 dela era preconceituoso, era taxativo. E eu falava, calma, mãe. Minha mãe foi bloqueada no Facebook não sei quantas vezes de compartilhamento de fake news e não sei o quê. É o jeitão, ela, aquela que, não, mas foi fulano que matou, eu vi aqui, né? Ela tem esse negócio. E aí o meu 9 fala, mãe, calma, olha só. Aí eu ficava mandando para ela, isso aqui é fake news, isso aqui não existe. Né? Mas do meu lugar, só brincando com ela, sem brigar, né? Então é importante. Vocês, bom, a Sandra com a mãe tem o 14 com o 7. Thaís, você fez o seu com a sua mãe, o que que deu? Fiz. Ela é 5 e eu sou 3. Ah, então é uma boa convivência, porque são dois números muito. O lance dela, o que que é interessante numa mãe 5? Ela não quer ninguém no pé dela. Então ela fala assim: não, filha, vai estudar fora, não casa, pode ir, não, vai viajar, né? Né? Quanto menos gente dependente dela, melhor. A mãe 5 é assim.
Não, galera, vamos lá, cada um estuda o que gosta e vamos embora, vamos viajar, vamos viver. Não, mas eu acho que ela deve ficar na sombra, porque ela é completamente contrária. É mesmo? Ela fica brava quando a gente não Uau! aparece, quer sempre todo mundo no pé dela, todo mundo na volta, tem que estar todo mundo em casa, tem que ser todo mundo só a família. Que interessante, né? Então, isso mostra que para ela estar nessa sombra dos 5, precisa. Você fez já o mapa dela? Qual é a alma dela? Não, não. Depois Fazer, faz para você dar uma fazer. olhada. Que medo é esse? Né? E é um 5, não é um 14. É um 5. Tá. Então, porque isso não bate muito, então deve ter tido também saber na história dela com a mãe dela, se houve algum problema na gestação, na primeira infância, que tirou, que trouxe um medo da liberdade. Ela perdeu o pai muito nova, né? Com um acidente muito brutal. Ela tinha 9 anos. Ah, Ele tá, saiu para trabalhar e explodiu uma bomba e ele faleceu. Então, tá. eu acho Então que deve ter sido. aí com certeza tem uma explicação, né? Então, ok. E a Adri é mãe. Tua mãe é o quê? A minha mãe é 8 e eu sou 3. É a mãe 8, né? Então é um pouco do que eu falei aqui, também é a minha. São aquelas mães. Nossa, bateu muito com a minha mãe. Ô, Van, eu ia te avisar que É. a Ana escreveu aqui também, que eu acho que é Eli o filho, no chat. Ah, a Ana tá aqui. Ah, gente, mãe 8 e filho 8. Uau, que batalha, hein, Ana? Que interessante. É o dia, né? É aquela relação que, num primeiro momento, precisa ver os outros números seu e do seu filho, mas você precisa ensinar a coerência para o seu filho, e como todo filho mostra para a mãe quem ela é, né? Ele também questiona se você faz isso aqui que diz aquilo que você falava que era lei, ele na hora ele vem, tá, mãe, olha só, você falou isso, está fazendo aquilo. Ou, dependendo do resto do mapa dele, ele pode ficar quieto e simplesmente te desconsiderar. Isso é um risco, né? Então, muito cuidado com filhos 8 se a gente não é coerente. Não tem problema, não tem problema aparecer, né? Duas energias de força, isso mesmo, né? Então tem que ver se ele tem uma comunicação aberta com você, importante. Todo mundo que tem filho com 8 no mapa tem que ser muito presente. Por quê? São crianças de personalidade muito forte. E dependendo dos modelos que essas crianças têm, das companhias que eles têm, pode dar uma desviada complicada, né? Então, uma mãe 8 com um filho 8 é aquela coisa, né? Tem que buscar leveza em meio à verdade. Falar o que realmente se sente, falar o que realmente acredita, fazer o que realmente acredita e estimular que o filho vá por esse caminho. Perceber, porque às vezes a gente tem um filho 8, com um modo de viver 8, só que ele tem questões de muita admiração e alguma ligação mais forte com o pai ou com a mãe, que aí chega, por exemplo, na época de escolher profissão, ao invés dele ir para aquilo que realmente ele gosta de fazer, ele vai querer a mesma profissão do pai só para agradar, porque o 8 é muito político, né? Então, uma criança com modo de viver 8, ela pode manipular a verdade em função disso. Ah, vou falar o que a minha mãe quer ouvir. Então, eu vou lá, ela fala assim: ah, já estudou? Já, e não estudou coisa nenhuma. Né? E, vai dormir cedo, filho, porque aí você vai lá dormir, aí você pula a janela e vai embora para ver seus amigos. O 8 é bem assim, né? Então, importante, mãe 8 com filho 8 ter essa conexão de muito papo reto, de apresentar para o seu filho sempre, da maneira mais clara possível, as consequências de não ser uma pessoa que vive na lei, né? Quais são as consequências da gente transgredir a lei,
Porque se ele tem modo de viver 8, ele precisa aprender mesmo o certo e o errado. E aí o que acontece? Colou na prova, o professor vai pegar. Porque essas pessoas de modo de viver 8, ele está com 26 anos, passando por uma fura. Esse furacão é isso, esse 8, que muitas vezes ele fica se debatendo, dependendo se os pais não estão muito presentes ou estão vivendo questões, né, do casal que não conseguem estar muito disponíveis para aquela criança, ela demanda esse tipo de atenção. Né? Mas que bom que já passou o furacão. Né? Porque depois também, ó, para você ter uma ideia, eu tenho um sobrinho, o filho mais novo do meu irmão. Ele é uma pureza de 8. São dois números muito fortes do mapa, que é a alma e o caminho do destino dele são 8. E ele, quando ele era pequenininho, todo 8 quer o quê? É como se fosse um leonino. Eu quero reconhecimento, eu quero aparecer no palco e que todo mundo bata palma. E aí, naquela época, ele não era mais o sobrinho, né, a criança mais nova da família. Tinha vindo a Lulu, que é a filha da minha irmã. E a gente estava num almoço de final de ano, né? E eu já tinha percebido o olhar de revolta desse meu sobrinho para essa menininha, que ainda estava ali meio que engatinhando, andando um pouquinho, mas, né, muito novinha. E aí eu fiquei de olho nele, porque, né, já sabia dos números da criaturinha, né? Não deu outra. Daqui a pouco eu olho, tem uma escada no fundo da casa da minha irmã, no talude, e a Lulu estava subindo, meio que engatinhando, e o Bruno lá em cima da escada, só com o braço cruzado, assim, olhando. Eu vi lá de longe, eu vim, correndo. A hora que eu cheguei, ele fez assim nela. Ele empurrou a Lulu da escada e eu peguei ela no colo, né? É maldade? Não, não é maldade, é instinto, né? E aí, por que a gente tem que ter cuidado com o 8? Porque o instinto do 8 é muito forte. Não é que a criança, ela pode virar uma pessoa má se os pais não derem limite. E a minha cunhada, desde que ele nasceu, eu já conversei com a Mary. Eu falei: olha, Mary, toma muito cuidado, porque ele vai. E ela falou: realmente, era uma batalha todo dia, porque ele testava o meu poder o tempo todo. Ele questionava tudo, ele queria mostrar que ele era mais forte, mas ela foi muito mãe e ela colocou ele nos trilhos. Hoje ele é um adolescente maravilhoso. Toca piano, é super galante, adora aparecer de uma outra forma. Ele é artista, ele encena, ele canta, ele toca piano, enfim, né? Mas é importante a gente saber, né? Olhar para as pessoas como elas são. E isso é o que a numerologia ajuda a gente a fazer, sem julgamento. Simplesmente elas são assim. Né? Então, gente, aqui a gente tem. Eu fiz um resumo, né? E a gente tem aqui uma série. Eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente ter um resumo, para vocês terem noção, né? Do que a mãe ensina pelo amor ou pela dor. Né? Então, para quem tem o 1, o 19 e o 55, pelo amor, essa mãe vai ensinar iniciativa, motivação, né? O valor da gente respeitar a liberdade, a identidade para fazer do meu jeito. E pela dor eu vou ter uma mãe autoritária, que exige demais, que pressiona, que é impaciente, e aí ela traz instabilidade, aquela mãe egocêntrica, e as mães narcisistas estão aqui. Se eu tenho uma mãe com modo de viver 2 ou 11, eu ensino aos meus filhos como cuidar é bom, como ter a cooperação, o amparo, o apoio, a colaboração. E se eu estou pela dor, eu vou falar: cuidar é duro mesmo, nossa, a vida é tão difícil. E aí aquela mãe insegura, cheia de medo: ai, você vai sair, nossa, e liga toda hora, né? Ai, chegou, meu Deus, né?
com os medos, as vacilações e a vitimização. Para o 3, ela ensina com a alegria em a gente se conectar com a vida, com as outras pessoas, em socializar, o movimento, o bom humor, as artes, a importância dos irmãos, dos parentes, né? Ou pela dor, essa mãe 3, ela vai fazer essa comunicação ser um meio de transmitir o mau humor dela. Bom dia, por quê? Ah, eu sou infeliz por causa disso, 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 disso. Ah, eu fui traída por causa disso, disso, disso. E vem aquela história, aquele enredo, né? E aí vem a dificuldade de se relacionar. Então, essa é a mãe pela dor do 3. Se eu vou para o 4, 13 ou 22, eu vou ter uma mãe resiliente, com força de trabalho, organizada, que deixa a casa toda limpinha, brilhando, né? Uma pessoa segura, marcada pela determinação, tem uma grande ligação com a natureza, com os bichos, e é aquela mãe porto seguro, que eu posso confiar para qualquer coisa. Agora, se eu tenho uma mãe pela dor desses números, ela vai ter essa imagem fragilizada, uma mãe preguiçosa, desorganizada, meio porca, assim, sabe? Ah, deixa tudo mais ou menos, né? São as mães depressivas, controladoras e incapacitadas, né? Na realidade, elas estão incapacitadas e conectadas com a escassez. Depois, a mãe 5, 14 ou 77, ela vai mostrar como é importante a gente estar em movimento, né? Ter uma vida dinâmica, onde eu estou conhecendo coisas diferentes o tempo todo, onde eu estou me transformando o tempo todo. E é aquela coisa da mãe extrovertida, fala o que pensa, faz as coisas acontecerem, né? Muito alegre, muito festeira, né? Agora, pela dor, ela mostra como quais são os altos custos por eu não ter limites. E aí aqui a gente, né? Eu trabalhei muito tempo com atletas. E a gente vê, né, quando a pessoa está com uma vida pessoal insatisfatória, ela começa a se dedicar a uma modalidade, a bicicleta, ou a natação, ou qualquer modalidade esportiva, ela fica só aquilo. Então ela acorda, ela tem a alimentação dela, aí ela tem o treino da manhã, depois ela vai trabalhar e come um lanche rápido, aí treina na hora do almoço, aí não sei o quê, aí treina depois, treina, faz atividade, faz atividade. E aí ela não tem mais tempo para nada, ela não cuida mais de ninguém, né? Então esses limites, e aí a gente pode colocar no lugar da atividade física dependências químicas, álcool, qualquer coisa, né? Então é importante. E aí a vida é cheia de confusão, de barraco, instabilidade, enfim. É a mãe pela dor, né? Aí a gente tem os 6, 15 e 33, a mãe coração aqui, né? Então ela ensina a como conquistar, porque uma mãe 6, vibrando na luz, ela vai trazer harmonia, ela vai trazer como os irmãos colaboram uns com os outros, porque isso eu levo para a vida, né? Ela vai mostrar como é que é importante a gente se responsabilizar por aquilo que a gente chamou para gente, né? Agora, se ela está pela dor, ela vai me ensinar através das desuniões, dos altos custos emocionais, né? Onde eu tenho aqui extremas responsabilidades, aquela mãe que se acaba, fica doente porque cuida de todo mundo e não cuida de si. Isso está aqui no 6. Né? Então, aquela mãe que está sempre, coitada de mim, olha só, eu cuido de fulano, cuido da minha mãe, cuido dos meus filhos, ainda esquenta a comida do meu marido. Uma mãe pela dor do 6, né? Aí vamos para o 7, que é a importância, ela vai mostrar como é importante estudar, se conhecer, se desenvolver, né, no conhecimento, na espiritualidade. E aí é importante tudo isso para quê? Para que eu encontre o meu lugar no mundo. Para que eu saiba para que me deixa feliz realmente. Que é a profissão, que tipo de relacionamento, enfim, tudo.
pacote completo, né? O 7, a mãe do 7, ela tem isso, esse estímulo. Agora, se ela está na sombra, ela me traz o preço. Ela é o exemplo vivo do preço que a gente paga quando a gente sai do nosso lugar, com instabilidades emocionais, com depressão, com problemas mentais, né? Então, aqui a gente tem esses dois extremos que falam muito para todo o nosso aparato psíquico, né? Um 8 ou um 44 é aquela mãe que vai dar esse exemplo de solidez financeira, de poder, de equilíbrio, de ser essa fortaleza, uma pessoa extremamente positiva, estratégica, que tem essa competitividade saudável, onde ela compete com ela mesma para ela estar sempre melhorando. E aí ela vai passar isso para o filho, né? Agora, se ela vai pela dor, ela fica aquela pessoa em que ela fala uma coisa, faz outra, em que ela é desequilibrada, em que ela acaba perdendo muita grana porque ela dá as narigadas dela, porque o ego fala mais alto do que o lado, né, de planejamento, né? E aí vem com mentiras, dissimulações. É a mãe que também causa muito estrago, porque quando ela está na sombra, ela é aquela figura negativa do político. Você nunca sabe se ela está falando a verdade, se ela está mentindo, se ela vai cumprir com o que ela disse ou se ela vai te dar uma puxada de tapete, né? Então, importante. E a mãe 9 ou 99 é aquela mãe que está sempre, vamos filho, vamos lá comigo doar tal coisa, vamos dar sopa lá para o pessoal que fica debaixo da ponte, né? Então, essa compaixão, essa entrega, essa solicitude, ensinando as crianças a não terem preconceito de gênero, raça, cor, de nada, né? E a mãe negativa vai fazer o contrário. Ela vai ser intransigente, ela vai ser insegura, preconceituosa, né, egoísta e vai, né, ensinar pela dor o que a gente precisa fazer com relação ao 9, que é somos todos um, né, e não o meu umbigo primeiro. Então, gente, é isso, né? Eu espero que tenha ajudado vocês a clarearem melhor os seus papéis como filhas e como mães. Convido vocês, a Sandra, não sei se você já está no nosso grupo de numerologia sistêmica, Sandra, você já está lá? Ainda não. Eu Ah, te conheci através do grupo do Script. legal. Eu vou mandar para você o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Ali você tem a energia do dia, onde eu falo, né, qual que é a vibração diária para que você comece a entender um pouco mais da numerologia. Falo um pouco de astrologia também. E ali eu coloco todas as lives, todos os cursos que eu vou dando, eu vou colocando ali para as pessoas, quem quiser fazer, quem não, enfim, ir acompanhando aí o dia a dia, tá? Ok, obrigada. Obrigada a você. Alguém tem alguma questão que quer que eu olhe? Alguma pergunta? Não, estamos bem? Então vamos terminando por aqui. Comecem a fazer esse tipo de análise com as suas amigas. Você vê que tem alguém aí penando com a relação com o filho, né? É interessante olhar. Eu vou deixar essa live no meu YouTube para consulta mesmo, para que vocês possam começar a entender que os campos, eles direcionam as nossas ações. E não tem jeito, o mapa é um compromisso evolutivo. Esse modo de viver, ele vibra a vida toda. Ele não muda, porque ele vem do teu nome, né? E lembrar que esse nome tem todo um script, tem todo um significado, né? Em função, né, do que ele significa, de como ele foi escolhido. E agora mais um fator para vocês olharem, que é qual é a vibração que ele tem, né? Porque é muito isso, quando eu junto vogais e consoantes em uma palavra, eu crio um campo. Por isso que
repetir o seu nome, quando alguém fala o seu nome, isso é muito forte, porque está reconhecendo quem você é. E se tem uma das coisas mais importantes que Pitágoras fala é o nosso endereço frequencial vem do nosso nome. É ali que a gente se encontra. Então não adianta mudar nome para ter mais sucesso, né? Essa turma que coloca, vou colocar um L a mais, vou colocar não sei o quê. Não adianta. Você pode até trazer mais problema para você, porque você pode desbalancear o seu mapa, né? Então, quando vai mudar o nome, tem que fazer um estudo muito detalhado. Você tem que olhar o impacto em todos os números do seu mapa, para ver se é ok, né? Quem quiser e tiver curiosidade, tem um vídeo no meu YouTube que eu falo justamente o que aconteceu com o Elvis Presley, quando erraram o nome dele no registro. E não é à toa que ele morreu aos 40 e poucos anos. Teve muita fama, mas ele trouxe para perto dele um campo que ele não estava afim, que tornou ele um prisioneiro da arte dele, né? Então teve sucesso, ganhou muito dinheiro, mas qual foi o custo disso tudo, né? Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada aí a vocês por estarem aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Um beijinho. Obrigada, Sandra. Bem-vinda.